Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Flagrante na Serra Gaúcha. Caminhão perde os freios em trecho da RS 122. Caminhoneiro fez manobra arriscada para evitar um acidente mais grave. 30 cidades atingidas pela chuva. No município de Restinga Seca, o Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar o resgate de uma idosa. Uma retroescavadeira foi utilizada para salvar a moradora e os animais que estavam ilhados. Ponte arrancada no sul do estado. A estrutura que ligava os municípios de Canguçu e São Lourenço do Sul não resistiu à força da enxurrada. 11 pontes já ficaram danificadas pelas chuvas da semana. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Olha, gente, nós começamos a segunda edição de hoje com um flagrante impressionante. Esse vídeo aí que você está acompanhando agora foi feito hoje entre Antônio Prado e Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, lá no trecho da RS 122. A caroneira do carro, o carro que estava atrás, começou a gravar quando percebeu esse caminhão desgovernado e descendo a rodovia numa velocidade bastante alta. O veículo carregado com grãos acabou aí tombando, aí quando subiu esse barranco, depois de invadir aí um pomar de bergamotas. O motorista explicou depois aos socorristas que perdeu os freios do veículo e forçou a saída da pista justamente para evitar um acidente mais grave, um acidente pior. O motorista e um caroneiro sofreram apenas escoriações leves. Agora a imagem, o início da imagem daquele casal registrando aí o caminhão sem freios com o pisca-alerta ligado, né? O pisca-alerta ligado, já lá sinalizando de que algo estava realmente complicado ali para conseguir controlar o volante do caminhão. Ele chegou em alguns trechos ali, invadir a pista contrária. Olha esse trecho na curva, em que ele desvia de um caminhão que estava subindo. E aí ele percebe já na outra curva da sequência que a melhor alternativa seria seguir reto, né? Evitar fazer a curva e justamente aí atingir o barranco, diminuir bastante a velocidade para só depois aí tombar e evitar um acidente mais grave, um acidente que pudesse ferir outros motoristas, uma situação mais que envolvesse os socorristas de uma forma bem mais ampla. Agora a imagem é impressionante, gente. RS 122, RS que tem a chamada Curva da Morte, lá perto de Farroupilha, realmente uma rodovia perigosa, importante para o nosso estado ali, a ligação de vários municípios turísticos da nossa serra. E o caminhão acabou perdendo os freios, né? Perdeu os freios, o motorista teve muita agilidade para controlar o volante e conseguir aí evitar algo mais grave. Passam bem, apenas ferimentos leves, mas o flagrante está aí na tela do segunda edição. Agora, nós vamos falar dos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias. 5 dias de chuva, gente. No interior do estado, fortes ventos causaram muita destruição. 5 cidades já decretaram situação de emergência e quase 7 mil pessoas foram atingidas. Mais de 1.600 casas afetadas. O vento de 130 km por hora deixou um cenário de destruição em Lagoa Vermelha, no norte do estado. Árvores que caíram bloquearam pelo menos 6 ruas. Cerca de 70 casas também foram danificadas. Em alguns pontos, os telhados chegaram a torcer por conta da força do vento. Lonas foram distribuídas para a população. 27 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Segundo a RGE, a falta de luz da cidade é a pior de todo o estado para a companhia. Em Cachoeira do Sul, mais estragos. A barragem de um açude no Alto do Amorim cedeu. Segundo a Defesa Civil, a reconstrução da estrutura só pode iniciar após o término da chuva. A cidade está em alerta com o rio Jacuí. No começo do dia, o nível das águas estava com quase 3 metros acima do normal. Foram milhares de raios no estado por conta dos temporais. Em Cruz Alta, no noroeste, a intensidade das descargas elétricas assustou a população. Só em Dom Pedrito foram mais de 1.600 raios. A primavera
vem castigando os gaúchos aqui nos últimos dias. E olha, gente, além dos estragos pelo interior, aqui em Porto Alegre, os moradores do Lamy estão preocupados com as cheias. O André Rosseto foi até o extremo sul da cidade e tem mais informações. O temporal foi intenso também em Porto Alegre. Os bairros mais atingidos ficam aqui no extremo sul da cidade. A chuva forte alagou ruas e o granizo danificou cerca de 80 casas. A Defesa Civil distribuiu mais de 1.000 metros de lona para os moradores. Tudo quebrado as telhas, vai resolver só para o quarto. As outras peças vão ficar assim furadas. O córrego nos fundos da casa de Fernanda transbordou. Parte do telhado não resistiu à queda de granizo. E a única coisa que eu fiz é proteger as crianças, botar para baixo da mesa e botar os baldes para atacar a água, né? Gerson e a família passaram a noite no único cômodo da casa que não alagou. O aposentado guardou as pedras de gelo. Horrível mesmo. Foi pavoroso, pavoroso. A gente não sabia o que fazer. Situação dramática no Lamy, aqui no extremo sul de Porto Alegre. Seguimos falando sobre as cheias, dos rios aqui do Rio Grande do Sul. Na região central do estado, em Restinga Seca, olha que história. Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate de uma idosa que mora às margens do rio Vacacaí-Mirim. E aí, gente, foi preciso o uso de uma retroescavadeira da prefeitura para retirar a moradora e também os animais dessa localidade no interior de Restinga Seca. O proprietário da fazenda que foi até a área, justamente para ajudar essa idosa, também precisou de ajuda dos bombeiros. A mulher de 76 anos, mais 2 cães e 6 vacas foram levados para uma região segura da cidade, lá de Restinga Seca. Automóveis, enfim, tá aí os mascotes, os bichinhos de estimação da família. Felizmente, todos já em segurança depois da atividade do Corpo de Bombeiros, também aí do auxílio da retroescavadeira da Prefeitura da cidade de Restinga Seca. Olha, seguimos falando de Restinga Seca, porque um outro rio causa preocupação por lá. Nós vamos agora ao vivo falar com a Luciane Coman, que está na sala de situação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, lugar onde o governo faz aí o monitoramento dos rios, das cheias, do nível dos rios em todo o território gaúcho. Luciane Coman, boa noite. Quais são as últimas informações, as mais atualizadas desse momento? Boa noite, Chemali. Boa noite para o pessoal que nos acompanha. Olha, além do rio Vacacaí-Mirim, que você acabou de mostrar, lá em Restinga Seca, o rio Vacacaí, na verdade, eles são todos da mesma bacia, também está com nível bem alto. A gente tem imagens aéreas lá do balneário das Tunas. A gente vê ali a quantidade de água, Choveu muito por lá. Felizmente, o nível da água ainda não atingiu as residências. Agora, da região central, a gente vai lá para a região sul, porque em Canguçu, uma ponte desabou na madrugada, uma ponte nova de apenas 4 anos. E olha, outras 10 pontes também caíram no interior do município. Isso por causa da cheia do Arroio Grande, É que lá no município choveu em torno de 300 milímetros, 3 vezes mais do que a média histórica para todo o mês. E como você bem disse, Chemali, eu estou aqui na sala de situação e vou conversar com uma especialista em rio, É a Marcela Netu, que é hidróloga aqui da sala de situação da Secretaria do Meio Ambiente. Muito boa noite, Marcela. Explica pra gente quais são as bacias hoje que estão em alerta por causa das cheias. Boa noite. Boa noite. Então, como você disse, choveu muito no estado aqui. Desde domingo vem chovendo. Primeiro na fronteira oeste, agora se espalhou por todo o estado. E esses volumes ocasionaram, então, a cheia de diversos rios principais das bacias. Primeiro aqui nós tivemos a cheia, então, do Quaraí, Santa Maria, Camaquã, Negro, Mirim São Gonçalo, Baixo Jacuí e hoje entraram em alerta também as bacias do Taquariantas, Caí e Gravataí, já aqui na região metropolitana. E para os próximos dias, então, amanhã essa chuva ela dá uma segurada, mas sábado retorna essa condição de chuvas fortes, devem trazer acumulados de volumes bastante expressivos novamente e aí esse alerta então deve se agravar. Antes de você continuar, Marcela, já que a gente está falando de previsão, olha só, Chemali, vamos dar uma olhadinha ali na previsão para amanhã, porque aqui a Marcela já adiantou, amanhã a chuva dá uma trégua, viu? Todo o estado o sol deve aparecer, a gente só deve ter alguma chuva lá no noroeste, a temperatura sobe, só que como ela também já adiantou, no sábado a chuva retorna. E aí a gente deve ter chuva, a gente deve ter temporal no fim de semana e no mês de novembro muita chuva também. Ou seja, Marcela, o sol de amanhã não significa trégua nos rios.
Exatamente, muita atenção nessa questão dos rios, principalmente para o rio Jacuí. O rio Jacuí, na sua parte mais alta, hoje atingiu níveis médias históricas aí de nível alto, elevado, acima da cota de inundação. E essa cheia, ela vai descendo justamente aqui para a região dos vales. E aí essa água, então, se junta com a água do Caído, Taquariantas, do Gravataí, como eu falei. E aqui o Lago Guaíba trazendo bastante risco de cheia e inundação, principalmente para a região das ilhas, aqui de Porto Alegre, que nós sabemos que é uma área vulnerável a esse tipo de... Mostra aqui pra gente, aqui, ó, o Jacuí. Então, o Jacuí aqui na parte alta é essa questão que eu falei que tá inundado, né, acima da cota de inundação, e toda essa cheia vai se deslocando, então, pelo rio até a porção aqui que a gente chama da região dos vales, que é aqui que desemboca no Lago Guaíba. Então, essa é a condição hoje mais grave, mas todas essas bacias que eu mencionei antes, da porção sul e fronteira oeste, estão em alerta hoje, e este alerta persiste pelo menos até o final da próxima semana. Rapidinho, Marcela, pra gente encerrar. Aqui no Guaíba, uma das preocupações é o vento sul. Amanhã continua ou não? Amanhã não há previsão de vento sul, mas nós vamos ficar monitorando, sempre em contato com a Defesa Civil do município, porque tem a questão das ilhas que eu comentei, que é o que nos preocupa bastante. Tá certo, excelentes informações. Voltamos pro estúdio, Chemali. Tá certo. Obrigado, Luciane Coma. Obrigado a Marcela pelas informações. O vento sul tive hoje pela manhã lá no Lami. O vento sul estava forte, mudou um pouco, o que favorece aí, né, o escoamento das águas aí, que tudo acaba desembocando no Lago Guaíba, ali da região dos vales, como a Marcela falou. Preocupante a primavera para a gente agora, especialmente para o mês de novembro, que, segundo a Estael Cias falou pela manhã, para o André Har, vai ser um mês bastante chuvoso. E olha, pessoal, quando os temporais atingem as cidades, um outro problema que fica muito mais evidente: a quantidade de lixo descartada em locais inapropriados. E quando a chuva desce, a falta de escoamento alaga por completo todas as ruas. Quilos e quilos de lixo. É quase um depósito de garrafa PET e plástico. Mas tudo isso está dentro de uma boca de lobo. Funcionários do DEMAI passaram trabalho para retirar o material que obstruía a rede pluvial da Avenida João Antônio da Silveira, na Restinga. O resultado de tanta sujeira a gente pode ver neste vídeo gravado na tarde de quarta-feira na mesma via. Sem escoamento, a avenida ficou alagada. Se tu tem muita sujeira dentro da boca de lobo, simplesmente ela não drena e aí acaba ocasionando esses alagamentos todos. Nesta rua do bairro Jardim do Salso, uma retroescavadeira teve que ser usada para desentupir a canalização. Essas imagens foram gravadas em setembro e mostram um verdadeiro lixão subterrâneo. A nossa equipe acompanhou o trabalho de uma equipe do DEMAI nesta quinta-feira, na zona norte de Porto Alegre. Olha só a situação desta boca de lobo. A entrada já está totalmente bloqueada pelas folhas. Agora, lá dentro, a situação é ainda pior. É tanto resíduo que a água não tem por onde escoar. Mesmo sendo resíduos naturais, exigem manutenção. Depois da limpeza, é possível ver a diferença. O problema é antigo. Porto Alegre possui 300 focos irregulares de lixo. Gente que não espera a coleta e deixa tudo a céu aberto. Para limpar essa sujeira, por mês, a prefeitura gasta R$ 1.800.000. Mas parte dos resíduos vai parar nas bocas de lobo. Nesse valor entra tanto a tonelada do resíduo que é encaminhado para o aterro, como também a mobilização de equipes, retroescavadeiras, caminhões, enfim, toda a operação que é necessária para fazer a limpeza desses focos de lixo. Dinheiro esse que poderia ser, aí sim, investido em outras áreas de governo, se não tivesse, infelizmente, tanta falta de consciência. É uma trabalheira danada, né? E o secretário falou ali, a questão é consciência. Olha, gente, depois de assistir a uma reportagem dessas, a gente se sente envergonhado como cidadão aqui de Porto Alegre. Eu sei que isso não é exclusividade nossa, mas gastar quase R$2 milhões por mês em limpeza de locais que deveriam estar sem lixo é absurdo. E não adianta querer compartilhar ou colocar essa conta só no colo do poder público. A prefeitura modernizou o sistema de limpeza depois de sérios problemas de contrato com empresas que deveriam limpar as bocas de lobo, mas faziam aquela vista grossa. Os números não escondem a sujeira para debaixo do tapete. Seria preciso investir R$3 bilhões em obras de drenagem
para a gente pensar numa cidade sem alagamentos. E aí, com pouco dinheiro, não tem milagre. É responsabilidade de cada um de nós, de consciência, para transformar o lixo em renda, tudo que for reciclável. A cultura do problema não é meu precisa acabar. Depois não adianta reclamar que a água passou da altura da canela e já chegou no pescoço. É uma coisa que precisa ser compartilhada por todos, é uma questão de consciência, de meio ambiente e, acima de tudo, de saúde e financeira. Agora confira o recado que a Fabiane da EVT tem para você. Você aí de casa está endividado? Não consegue mais pagar o financiamento do seu veículo? Não pague mais do que você deve. A EVT Assessoria te ajuda. Redução de dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e até empréstimos. Liga agora, olha aqui na tela, 51 3391 3852 ou mande um WhatsApp para 51 99770 2864. Eu vou repetir, anota aí. 3391 3852 ou WhatsApp para 99770 2864. A gente vai te ajudar. Ainda hoje, no segunda edição, nós vamos falar sobre a atividade de uma milícia que está se formando no Vale dos Sinos. Nós já voltamos. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso estado. Atenção, o governo gaúcho anunciou que o pagamento da folha do funcionalismo de outubro vai começar apenas no dia 14 de novembro. Neste dia, recebem os servidores com vencimentos de até R$ 1.700. Acima desse valor, o salário vai ser quitado em parcelas, com o primeiro depósito de R$ 700 no dia 20 de novembro. Olha essa história, a formação de milícia no Vale dos Sinos. 3 empresários foram indiciados pelo crime. Conforme as investigações, um jovem está desaparecido após ter sido torturado pelo bando. A polícia ainda não sabe quem é este homem, mas sabe que ele foi torturado e está desaparecido. 3 suspeitos foram indiciados pelos crimes. De acordo com a investigação, pai e 2 filhos que fazem justiça com as próprias mãos. Este rapaz se tornou alvo do grupo após supostamente furtar um estepe deles. Torturaram e agrediram essa pessoa que está desaparecida, que a gente não sabe quem ela é, nem do seu paradeiro. Conforme o delegado, essas imagens mostram o momento em que os criminosos chegam em uma borracharia, onde o refém teria confessado que deixou o pneu para consertar. O primeiro veículo chega no estabelecimento às 9h37 da manhã do dia 8 de junho de 2018. Repare que os suspeitos abrem o porta-malas. A vítima está ali dentro. Nesse meio tempo, outro veículo se aproxima às 9h39. É este Xara-Picasso de onde desce outro indiciado. O portão da borracharia é fechado. Segundo a polícia, nesse momento, ocorre mais crueldade. Lá mostraram este primeiro indivíduo amarrado no porta-mala do carro de um dos indiciados e posteriormente passaram então a agredir gravemente o borracheiro, quebraram 2 costelas dele, deram uma facada. Às 9h43, os 2 carros deixam o local. A polícia identificou mais 3 casos em que os homens são suspeitos de fazer justiça com as próprias mãos. Por isso, além de responderem por crimes como tentativa de homicídio e lesão corporal, eles também foram indiciados por formação de milícia armada. Justiça com as próprias mãos, formação de milícia armada, e o que chama a atenção é que são empresários. São pessoas que não tinham ligação com a atividade criminosa e acabam aí ingressando através da violência nesse cenário que agora faz parte de uma investigação policial. Virou caso de polícia, vão responder. Delegado Branco lá de Sapiranga, né, Fernando Pires Branco, vai atuar de forma contundente para realmente descobrir os culpados, especialmente onde está esse jovem que apareceu na reportagem desaparecido desde o final do ano passado. A gente encerra o SBT Rio Grande, segunda edição de hoje,
Uma ótima noite a todos. Outras notícias amanhã com o André Har no SBT Rio Grande. Fiquem agora com o SBT Brasil. Tchau, boa noite.